vamos dar início então a nossa terceira palestra do seminário, do sétimo seminário do São Paulo, seminário que está organizado pelo Núcleo do Comum São Paulo e pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu. Nesta ocasião vamos ter a presença de Nivaldo Andrade, que nos fez a grande honra de aceitar nosso convite, e pelo qual agradecemos enormemente a sua presença e a sua palestra. Quem vai apresentar a palestra é Mirtes Baffi, a vice-coordenadora do Núcleo do Comum São Paulo, para quem vou passar a palavra agora. Agradecemos então a presença de todos e todas e esperamos que tenham uma excelente palestra. Obrigado. Mirtes, todo seu. Bom, temos o prazer hoje de ouvir Nivaldo Vieira de Andrade Júnior. Cadê o seu celular? Não sei, Serginho, você que pegou. O Nivaldo, ele se formou em arquitetura e é mestre e doutor. Está ruim o som? Cadê o seu celular? Você levou mestre em arquitetura e doutor em urbanismo pela Universidade Federal da Bahia. Está dando para ouvir? Tá. Tá. Tá, pode ir em frente. Pode ir, está dando para ouvir. Congelou. Sou pós-doutorado junto à Escola de Urbanismo e Arquitetura da UFBA, também é docente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, PPGAU, e do mestrado profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos, MPSECRE, da mesma universidade. Presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, de 2018 a 2020, presidente do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, é membro do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural IFAM, coordenador do PPGAU da UFBA, do ICOMOS e do Conselho Diretor do Docomomo Brasil. Entre 2006 e 2009, coordenou nacionalmente o Inventário da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo Modernos do IFAM. Entre suas publicações, podemos destacar a coleção Arquitetura Moderna da Bahia, de 1947 a 1951, em 5 volumes, editado pela UFBA em 2019. E o professor Nivaldo vai ministrar a palestra Geração 50, Arquitetura Moderna, Política Profissional e Mercado na Bahia, 1950-1980. Nivaldo. Boa noite a todos, muito obrigado, Mirtes, pela apresentação. Agradeço imensamente o convite. Para mim é uma honra estar participando novamente do Docomomo São Paulo. Há 2 edições eu fui convidado por Ruth a participar de uma mesa sobre conservação da arquitetura moderna, no Mackenzie, há 2 edições. Na edição passada fui do Comitê Científico e agora estou aqui de novo. É sempre um prazer encontrar tantos amigos queridos, né? Então, Eneida, Fernando, não vou citar todos aqui, Ruth, Ana Paula, Andréa. Estou me sentindo em São Paulo, além dos amigos de fora de São Paulo, estou vendo o Renato aqui e outros tantos, né? Então, um grande prazer estar aqui com vocês. Quando o Fernando me convidou, e sabendo do tema do evento, do Seminário do Docomomo São Paulo, arquitetura nas décadas, difusão da arquitetura moderna entre 50 e 80, minha tese de doutorado... O que você fez com o meu celular? Minha tese de doutorado foi publicada... Eu não estou ouvindo nada, Serginho. Põe o seu fone e ouça. Desliga o seu som. Serginho, você não está entendendo nada. Eu estou ouvindo. Mirtes, liga teu som, por favor. A minha pesquisa de doutorado, que foi essa publicação que Mirtes fez referência, que saiu em 2019, no finalzinho de 2019, é justamente sobre 1947 a 51, quando eu defendo na tese que houve uma verdadeira revolução na arquitetura na Bahia, através da ação do EPURS, do Escritório do Plano de Urbanismo da cidade de Salvador, e um grupo de arquitetos e outros profissionais ao redor de Diógenes Rebouças. E há muito tempo eu queria estudar a geração seguinte. Então, o convite do Docomomo São Paulo me forçou, desde que eu recebi o convite para cá, aproveitando a pandemia e o material que eu vinha levantando, avançar nessa pesquisa sobre a geração seguinte. Eu já estou feliz porque eu consegui, não tanto quanto eu gostaria, porque a gente não consegue avançar tanto quanto gostaria, mas consegui avançar um pouco. Então, o que eu vou apresentar a vocês é uma pesquisa, numa etapa bastante inicial, sobre a geração
a primeira geração de arquitetos formados no âmbito, em escolas de arquitetura, com professores modernos, que professavam, vamos dizer assim, a arquitetura moderna, né? É uma geração nascida entre a segunda metade dos anos 20 e a primeira metade dos anos 30, com alguma flexibilidade, alguns arquitetos nasceram no final dos anos 30, mas, de modo geral, nasceram entre 25 e 35 e se formaram nos anos 50. E foi interessante observar algo que eu já intuía a partir da leitura do livro de Hugo Segawa, Arquiteturas no Brasil, 1900-1990, com relação a uma certa sincronia entre a constituição do campo profissional na Bahia, em Pernambuco e, de certo modo, também no Rio Grande do Sul, posteriormente ao que já havia acontecido, de certo modo, no Rio, em São Paulo e, mais embrionariamente, mas também antes, em Minas Gerais. Então, essa geração tem um papel fundamental na consolidação, na constituição de um campo profissional a partir, principalmente, de meados dos anos 50, no estado da Bahia. A gente vai ver que essa produção ela se irradia da Bahia para Sergipe, por exemplo, muitas obras importantes em Sergipe, assim como os colegas que têm se detido a analisar a produção dos arquitetos dessa geração de Pernambuco, por exemplo, verão que ela se irradia também por Alagoas, pela Paraíba e, de certo modo, até pelo Ceará, onde só vai se constituir o campo na década seguinte, que é a década de 60. Então, eu tive uma dificuldadezinha com o meu computador, então eu tenho 4 apresentações, eu vou ter que interromper, eu não consegui fazer um PowerPoint só, eu fiz 4 separados, em alguns momentos eu vou ter que interromper para passar para o seguinte. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, tem mais delongas. Quanto tempo eu tenho, Mirtz? Só para eu controlar meu tempo. Você tem 1 hora, Nivaldo. Ok. 1 hora e um pouquinho mais. Tá, obrigado. Como eu compartilho, share screen. Vamos lá. Eu adorei a arte gráfica do congresso, viu? Do seminário, muito bonito. Parabéns a quem fez. E a Obrigado, quem escolheu. Eu vou começar falando do contexto nacional, não tenho aqui a pretensão de falar de nada além da Bahia, mas para vocês entenderem qual é a relação que eu quero estabelecer, essa relação sincrônica entre o que estava acontecendo na Bahia com a geração 50 e em outros estados. Essa é uma foto do Docomomo São Paulo anterior, que eu achei na internet, Miguel Buzat está ali atrás, e aqui nós temos 3 representantes dessa geração: João Metrejan, nascido em 29 e graduado em 54, Zigbert Zanettini, graduada em 59, e Rosa Clias, graduada em 55, todos pela FAUSP, né? Foram homenageados no Congresso. E aí eu trago uma citação, não é para puxar o saco do nosso anfitrião Fernando Vasquez Ramos, mas um artigo que ele fez com Miguel Buzat e Paulo Fujioka, que eu tive acesso recentemente, embora seja de 2018, que ele fala da obra de Jean Metrejan, e o que ele fala de Jean Metrejan vale, de certo modo, para todos os arquitetos que eu vou abordar na minha fala hoje. São os arquitetos formados na primeira geração, é a primeira geração de arquitetos modernos formados na modernidade, profissionais nascidos entre 25 e 35, e em alguns casos até o início da Segunda Guerra, ou seja, até o final dos anos 30, que se formaram em escolas que de alguma forma se encontravam, direto ou indiretamente, sob o ministério tanto da primeira geração de arquitetos modernos brasileiros, como daqueles que se estabeleceram no Brasil e que atuavam em São Paulo ou também em São Paulo. E ele lista no artigo quem seriam esses arquitetos, desde os estrangeiros, como Palante, Franz Repp, o Jacques Pilon, ou os locais, Artigas, Rino Leve e outros, né? Estes arquitetos que tinham entre 40 e 50 anos, nos anos 50, estavam em pleno desenvolvimento de suas carreiras e foram importantes referências, eles próprios e suas obras, para os jovens estudantes que se formaram no início dos anos 50. Então, nós vamos falar desses jovens estudantes que se formaram não só no início, mas entre 53 e 59, eu vou explicar mais à frente por quê. É uma geração dos grandes nomes da arquitetura moderna depois da primeira geração, depois da geração de Lúcio Costa, que é um pouco mais velho, mas de Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo Ride, Vila Nova Artigas, Lina Bobardi, e no caso da Bahia, Diógenes Rebouças, no caso de Pernambuco, Delfim Amorim e Acácio Gil Borsoi, Sérgio Bernardes, de certo modo, também no Rio, embora um pouco mais jovem, de 19. Essa é uma geração nascida já nos anos 20, na segunda metade dos anos 20, e aqui talvez estejam nessa imagem os 4 principais nomes em âmbito nacional dessa geração, cuja obra teve uma repercussão mais significativa: Paulo Mendes da Rocha, Joaquim Guedes, Lelé e Severiano Porto, todos graduados entre 54 e 55 em diferentes instituições, né? Lelé e Severiano
na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio, Paulo Mendes da Rocha, no Mackenzie, e Joaquim Guedes, na USP. É uma geração de arquitetos que vão atuar em várias áreas, no planejamento urbano, no design de imóveis, em projetos de várias escalas de arquitetura, né? Então, aqui a gente tem Jorge Wilhai, do Mackenzie, Sérgio Rodrigues, formado na FNA, Faculdade Nacional de Arquitetura, Libeskind, pela Escola de Arquitetura da UFMG, embora a sua obra esteja em São Paulo e Goiás, predominantemente. Marco Urban e Alberto Botti, atuantes até hoje, Marcelo Fragelli, Fábio Penteado, enfim, saindo um pouco desse circuito, Glauco Campelo, que, embora graduado no Rio, tem uma produção muito grande no Nordeste, né? Rui Otaki e Pedro Paulo de Melo Saraiva. Né? Rui Otaki já graduado em 60, embora nascido em 38, no finalzinho dos anos 30. É a primeira geração, para além de Nina Bobardi, de Carmen Portinho, urbanista, Carmen Portinho, engenheiro e urbanista, não arquiteta, mas que teve uma contribuição importante, é uma geração que vai ter uma série de arquitetas que vão ser reconhecidas pelo seu trabalho, então as mulheres começam a conquistar um espaço que lhes era devido, né? Eu cito aqui Rosa Clias, Mayumi Watanabe, que inclusive é homenageada no material de divulgação, belíssimo, e Janete Costa, Janete Costa já formada um pouco mais velha, com 29 anos, né? Formada em 61, mas faz parte dessa geração, é da mesma idade de Rosa Clias, né? Como representantes em São Paulo e em Pernambuco dessa geração. E aí eu entro nessa constituição do campo, né? O que eu quero trazer para vocês? Até a década de 40, a formação em arquitetura estava basicamente concentrada em São Paulo, no Rio e em Belo Horizonte. Então, você tinha duas escolas, teve Belas Artes também, que funcionou um período, mas basicamente duas escolas longevas em São Paulo, a do Mackenzie e a da Politécnica, a da Escola de Engenharia do Mackenzie e a da Politécnica de São Paulo, que resultaram na FAO Mackenzie e na FAUSP, em 47 e 48, e a Academia de Belas Artes, fundada pela Missão Artística Francesa, que se transforma em Faculdade Nacional de Arquitetura em 45. Então, esse período entre 45 e 48 é o período em que os cursos de arquitetura estão se emancipando no Rio e em São Paulo das escolas de engenharia e de belas artes, com exceção da Escola de Arquitetura de Belo Horizonte, que já nasce autônoma em 1930. Mas o que eu quero focar aqui é esse momento aí entre o final dos anos 40 e o final dos anos 50, em que nós vamos constituir cursos de arquitetura efetivos em 3 outras capitais, mais periféricas, né? O mapa é um pouco para mostrar que daquele centro ali do Sudeste, a gente está irradiando a formação em arquitetura para a região Nordeste e para a região Sul, para os extremos, digamos assim, do Brasil, porque a Amazônia ainda era, e ainda é, de certo modo, basta pensar no que está acontecendo no Amapá, bastante isolada, né? Embora nos anos 60 vá ter a Escola de Arquitetura de Belém, né, do Pará. Mas nos anos 50 está sendo constituída, final dos anos 40, nos anos 50, primeiro, a Escola de Belas Artes de Pernambuco já tinha um curso de arquitetura desde 32, ela é incorporada à Universidade do Recife em 46, e em 59 vira uma faculdade autônoma. No caso da Bahia, a Academia de Belas Artes da Bahia oferecia um curso de arquitetura desde 1877, no final do século XIX, mas era um curso de mentirinha, como eu falo na minha tese e vou mostrar daqui a pouco. É incorporada à Universidade da Bahia em 48, e a partir dessa incorporação é que o curso vai se estruturar de fato, vou falar sobre isso. E acaba com a emancipação da Faculdade de Arquitetura da UFBA em 59, o mesmo ano da emancipação da Faculdade de Arquitetura de Pernambuco. E no caso do Rio Grande do Sul existia um curso de arquitetura da Escola de Engenharia de Porto Alegre do final do século XIX, que foi desativado em 1911, é retomado em 45 em duas versões, uma ligada ao Instituto de Belas Artes e outra Escola de Engenharia, que se fundem na Faculdade de Arquitetura da URGS em 52. Então, a gente pode dizer que o início dos anos 50 é o momento em que Recife, Porto Alegre e Bahia passam a oferecer cursos efetivamente estruturados de arquitetura. O trabalho que Sérgio Marques tem desenvolvido, a tese de doutorado dele na URGS, orientada pelo professor Comas, e que virou uma publicação muito interessante sobre a obra desse trio, FAM, né, Fayette, Araújo e Marques, já mostra a importância, por exemplo, no Rio Grande do Sul, dessa primeira geração de arquitetos formados após a criação da Faculdade de Arquitetura da URGS, em 52. Né? Na verdade, arquitetos formados que fizeram uma parte do curso ainda, não dentro da Faculdade de Arquitetura, mas dentro desses cursos do Instituto de Belas Artes, da Escola de Engenharia. Né? Fayette, Moacir Marques e Cláudio Luiz, todos nascidos entre 30 e 31 e formados entre 53
e 55. No caso de Pernambuco, Mário Russo, que é um dos professores da primeira geração, da geração anterior, aparece aí na foto com 3 arquitetos da primeira turma, que é a turma de 52, que é Maurício do Passo Castro, Heitor Maia Neto e Everardo Gadelha. E eu coloquei ali embaixo uma foto de um artigo de Ricardo Farias, sobre José Armando Farias, Ricardo Paiva, desculpa, um artigo de Ricardo Paiva, nosso amigo do Docomomo Ceará e professor da Federal do Ceará, sobre o arquiteto cearense José Armando Farias, porque mostra como a ausência de um curso no Ceará fazia com que os cearenses interessados em estudar, que antes para São Paulo e para o Rio, passassem a ir agora para Pernambuco, que era mais próximo, né? Então, José Armando Farias é graduado pela Escola de Belas Artes de Pernambuco, na primeira turma, no início dos anos 50, e vai ser o primeiro presidente do IAB do Ceará nos anos 60, no final dos anos 50, virada para os 60. A constituição dos departamentos do IAB, ela também sinaliza essa difusão, essa constituição do campo em outros centros, né? O IAB surge como Instituto Brasileiro de Arquitetura em 21, no Rio, capital federal, sede da principal escola de arquitetura, e a cidade concentrava o maior número de arquitetos, e em 43 surgem os 2 primeiros departamentos, que não por acaso estão nas mesmas cidades onde estavam os cursos de arquitetura mais consolidados, São Paulo e Minas Gerais, ambas em 43. Somente entre 48 e 54 é que vão surgir os departamentos do Rio Grande do Sul, em 48, Pernambuco, em 51, e Bahia, em 54, que essas datas coincidem com as formações das primeiras turmas, ou seja, passa a existir um número razoável de arquitetos nesses estados, se constitui um campo, consequentemente se funda um mercado de trabalho e há necessidade dos arquitetos se organizarem de forma associativa ao redor do Instituto de Arquitetos. Entrando já na Bahia, né, no contexto local da Bahia, a Academia de Belas Artes, como eu falei, tem um curso de arquitetura desde a sua fundação em 1877, mas é um curso de mentirinha. Os dados que nós temos do século XX mostram que em toda a década de 20 houve um arquiteto graduado, em toda a década de 30 houve 18 arquitetos graduados, sendo que 12 concentrados em 36, e somente a partir do processo de criação da Universidade da Bahia, em 46, da incorporação da Escola de Belas Artes a essa universidade em 48, do reconhecimento do curso de arquitetura oferecido por essa escola em 49 e da federalização da Universidade da Bahia, que passará depois de alguns anos a se chamar de Universidade Federal da Bahia, é que o curso efetivamente se estrutura. Tanto que nos anos 40 nenhum arquiteto é graduado nessa escola. Então, é principalmente o reconhecimento do curso de arquitetura e a incorporação da Escola de Belas Artes à universidade, entre 48 e 49, que vão fazer com que haja uma maior procura pelo curso de arquitetura, né? Então, em 51 e 53, ainda eram pouquíssimos graduados. Em 51 eram 3, sendo que um deles era Diógenes Rebouças, que já era o grande arquiteto da Bahia, já tinha feito boa parte das suas principais obras e que recebe o título meio que de presente para poder se tornar professor do curso. Em 52 são 5 arquitetos, que eu não estudei ainda a fundo, mas que entendo que também eram pessoas que já atuavam profissionalmente. É a partir de 53, com a primeira turma, com 14 arquitetos graduados no mesmo ano, tendo como paraninfo Oscar Niemeyer, que passará a ter a cada ano uma turma de 8 a 15 arquitetos se formando anualmente até hoje. Hoje é um número muito maior, evidentemente, mas 53 pode ser considerado como o ano em que se forma a primeira turma, que é justamente aquela que havia ingressado em 1949, quando o curso de arquitetura passou a ser reconhecido, né? Então, nós temos aí entre 53 e 59, 14, 9, 8, 14, sempre um número de em torno de 10 a 12 formandos em cada ano, até 1959, quando a Faculdade de Arquitetura é criada. O curso de arquitetura se emancipa da Escola de Belas Artes e passa a ter a sua própria sede e ser uma unidade independente dentro da Universidade Federal da Bahia, né? A minha pesquisa, portanto, da geração 50, ela pega os arquitetos formados entre 53 e 60, um total de 94 arquitetos. Essa é a ata de fundação do IAB Bahia em 30 de abril de 1954, não por acaso, um ano, alguns meses depois, não chega a completar um ano, alguns meses depois da primeira turma, da turma de 53, Colar Grau, e que praticamente todos os representantes, todos os formandos da turma de 53 assinam essa ata, e é de vários deles que eu vou falar. Mas a dimensão política ela não pode ser esquecida, porque todos que leram o famoso livro de
Antônio Risério, publicado pelo Instituto Lina Bobardi, há uns 20 anos atrás, chamado Avant-Garde na Bahia, sabem que um personagem central da narrativa é o reitor Edgar Santos, que foi reitor da fundação, da criação da Universidade da Bahia em 46 até 1960. Edgar Santos foi uma das figuras mais poderosas da Bahia nessa época. Diziam que a ambição dele era ser governador, mas ele cai, ele perde o prestígio e perde o poder e deixa a reitoria, dentre outros motivos, em função do movimento dos estudantes de arquitetura exigindo desmembramento. Os estudantes fazem uma greve que dura mais de 100 dias, em 1959, com apoio de vários setores da sociedade, que resulta na emancipação, na criação da Faculdade de Arquitetura, mas resulta também no enfraquecimento do reitor. Mais recentemente, o mesmo Antônio Risério publicou a biografia de Edgar Santos, e nela ele deixa claro, tem um capítulo inteiro dedicado ao movimento da Faculdade de Arquitetura, de emancipação da Faculdade de Arquitetura, liderado pelos estudantes, né, que alegavam, por exemplo, 14 anos de reitor, 14 anos sem progresso no ensino, morta a velha universidade, eternos só dois, o rei Momo e o reitor ou reitorto, né, como a gente pode ver nesse cartaz em que os estudantes de arquitetura estão se manifestando em defesa da emancipação da Faculdade de Arquitetura. Bem, um dos primeiros personagens dessa geração é Jairo Farias. Jairo Farias é formado na turma de 54 e era servidor da Petrobras, onde ele ingressou em 57, coordenou os projetos e a obra de ampliação da refinaria Landulfo Alves em Mataripe, a primeira refinaria de petróleo do Brasil e, na época, a maior do Brasil. Ele é o chefe do Serviço Permanente de Obras em 59, se torna superintendente da refinaria entre 61 e 63, ligado ao Partido Comunista, institui uma comissão paritária de disciplina com representantes sindicais, e em 63 ele é indicado diretor da Petrobras, até que ele é destituído. Ele é um dos 100, das 100 pessoas que têm seus direitos políticos cassados pelo ato institucional número 1, em 1964, logo após o golpe militar de 31 de março, 1º de abril. Né? Então, essa é a imagem de Mataripe, o edifício de com planta em Y aqui no meio é o laboratório, que é projeto de Jairo, especificamente, e ele está junto com Luiz Carlos Prestes, João Goulart, Jânio Quadros, Miguel Arraes, Darcy Ribeiro, Leonel Brizola e o deputado Rubens Paiva, entre as 100 pessoas, os 100 cidadãos que têm seus direitos políticos cassados por 10 anos. Em 64, com isso, ele deixa o Brasil e vai trabalhar como arquiteto na Argélia. Não consegui descobrir ainda se na equipe de Niemeyer ou não. Claro que Niemeyer já depois. Questo confinamento. Essa geração, formada entre 53 e 60, será a geração que constituirá o IAB. O IAB é fundado, e Diógenes Rebouças, a grande figura da geração anterior, é sacralizado, consagrado como o primeiro presidente do IAB. Mas logo Diógenes estava mais preocupado com suas atividades profissionais, deixa o IAB de lado, e uma nova geração, que são os alunos dele, formados nos anos 50, vão assumir o IAB. E assumir o IAB não é só assumir a instituição, mas é fazer uma campanha belíssima pela construção da sede, uma campanha de arrecadação de tijolo, de obtenção de um terreno público cedido pela prefeitura. Em contrapartida, eles construíram a sede e algumas das lojas ficaram para a prefeitura vender. E é feito um concurso em 62 para a construção da sede. 2 equipes se apresentam e eles decidem que as 2 equipes são premiadas ex aequo e vão desenvolver juntas o projeto da sede, que é um exemplar magnífico, inaugurado em 66 no Congresso Brasileiro de Arquitetos, o 6º Congresso Brasileiro de Arquitetos, realizado em Salvador em 66, com a presença do governador, que é inaugurada a nova sede do IAB Bahia, um edifício que ocupa quase que uma quadra inteira, meia quadra, no Centro Histórico de Salvador, e que é um exemplar magnífico de como produzir arquitetura contemporânea integrada num tecido urbano de 4 séculos de existência, absolutamente estratificado, uma arquitetura que associa o concreto aparente e a telha de meia calha de cimento amianto, concebida por Sérgio Bernardes, com azulejos e muxarabis de madeira e elementos da arquitetura tradicional, alvenaria de pedra e outros elementos da arquitetura tradicional. Ela é publicada na capa da revista Arquitetura do IAB, em 66, junto com o Congresso, e o edifício hoje está bastante degradado. Essa é a Cracolândia do Centro Histórico de Salvador, mas ele está ao lado de um monumento individualmente tombado pelo IFAM, que aparece uma nesga nessa foto da esquerda, à esquerda, que é a Casa dos 7 Candeeiros,
à época, a sede do IPHAN, a sede do Superintendência da Direção do IPHAN, do Distrito do IPHAN, na Bahia, né? O Muxarabi, que a gente vê aqui na alvenaria de pedra, e, ao mesmo tempo, essa passarela com essa escada elegantíssima em concreto aparente, e o telhado borboleta muito delicado, com essa telha de meia calha em cimento amianto, que é utilizada, como se fosse uma ave pousada nesse platô com embasamento em pedra. Um dos arquitetos, Ari Magalhães Andrade, vai ter um papel importante, é só uma nota de rodapé, no projeto do Centro Administrativo. Ele era servidor do Estado, fazendo o projeto da Assembleia Legislativa, já nos anos 70, junto com arquitetos mais jovens. Mas o que me parece mais importante, para além da dimensão política, é a questão do mercado. É uma geração que, se por um lado terá um grupo aguerridamente envolvido com a política, Benito Sarno, que faz parte dessa geração, formado em 1960, envolvido na construção da sede do IAB, será o primeiro presidente nacional do IAB nascido na Bahia, o primeiro baiano presidente nacional do IAB. Eu fui o segundo, muitos anos depois, 40 anos depois, né? Benito Sarno é uma figura ligada à esquerda, historicamente, e que vai ter um papel político importante. Foi diretor do IPAC, que é o nosso órgão estadual de patrimônio, e teve um papel importante também político, e como professor da Faculdade de Arquitetura. Mas é uma geração também que vai criar um mercado de trabalho. Quando o Bina Foniá, autor do Teatro Castro Alves, recém-formado no Rio, chega a Salvador para ensinar na Escola de Belas Artes em 52, ele se assusta, ele só vai escrever sobre isso na década seguinte, na década de 70, na verdade, ele vai escrever, ele se assusta que existia um verdadeiro latifúndio profissional na Bahia, porque ele não fala no artigo que é de Diógenes Rebouças que ele está falando, mas Diógenes era praticamente o único arquiteto do Estado e detinha todo o mercado. Então, dos grandes projetos urbanos, avenidas de vale, estação rodoviária, estação marítima de passageiros, edifícios de apartamentos, de escritórios, estádio de futebol, hospitais, escolas, tudo passava por Diógenes Rebouças, né? Essa geração dos anos 50, a geração 50, ela terá a capacidade de constituir um mercado. E aqui talvez esteja a resposta para uma das perguntas que mais me inquietou na minha pesquisa, que eu desenvolvi durante mais de 10 anos sobre Diógenes Rebouças, que é: por que Diógenes, que teve esse latifúndio, tão jovem, com 40 e poucos anos, praticamente se aposentou? A partir do início dos anos 60, quando Diógenes tinha 48 anos, mais ou menos, 46 anos, ele praticamente não faz mais projetos, são projetos esporádicos. Ele que fazia dezenas de projetos por ano. Existem várias teorias para isso, ligadas à política, a relação dele com Antônio Carlos Magalhães, que passa a ser o todo-poderoso da política baiana, uma relação não muito amistosa. Há razões de ordem de saúde, ele teve um problema no coração, um infarto, e resolveu desacelerar. Ele passa a prestar assessoria ao Odebrecht e ao governo do Estado, então trabalhar como consultor talvez fosse mais agradável para ele nessas condições. Mas o fato é que essa geração ela toma o mercado a partir dos anos 50 e principalmente, menos dos anos 50, mas principalmente a partir dos anos 60, o mercado é dominado pelos ex-alunos e ex-colaboradores de Diógenes Rebouças, que é relegado, então, a um papel importante como referência, mas muito menos ativo na realização de projetos para o mercado de arquitetura. Essa é uma foto de 1958, Diógenes Rebouças. Eu não sei se meu cursor aparece. Diógenes Rebouças é esse senhor meio careca, elegante, com um chapéu na mão e uma valise, uma maleta na outra mão. Ele está embarcando para os Estados Unidos, onde vai passar alguns meses com a bolsa, acho que da Rockefeller Foundation, fazendo pesquisa na Universidade da Carolina, em Raleigh. E esses são os amigos que foram se despedir dele. Uma curiosidade: Antônio Carlos Magalhães, que à época era deputado federal, mas depois seria governador 3 vezes, primeiro prefeito da capital, depois governador 3 vezes, ministro, senador, essa figura, e dono da política baiana durante mais de 30 anos, essa figura de roupa branca ao lado dele. Aqui a gente tem vários colaboradores, amigos, intelectuais: Godofredo Filho, diretor do IPHAN na Bahia, o Dorico Tavares, diretor dos Diários Associados, o diretor do Museu do Estado, enfim, várias personalidades, mas eu quero focar aqui nos arquitetos da geração 50. Né? Emanuel Berbert e J. Álvaro Peixoto, que haviam colaborado com Diógenes no escritório dele e no EPUX, no caso de Berbert. Jane Vilares, uma arquiteta que precisa ser estudada ainda, falecida muito jovem, mas que é identificada por essa geração como uma arquiteta muito boa, uma excelente arquiteta, que nós não conseguimos ainda identificar a produção dela. Trabalhou muito com Diógenes Rebouças.
e aquele que seria colaborador de Diógenes por mais de 10 anos, desde o EPUX, depois brigaria com Diógenes, alçaria voo próprio e seria certamente o arquiteto mais importante da Bahia dos anos 70 e início dos 80, que é Assis Reis. Né? Falarei sobre Assis mais à frente, agora eu vou falar sobre essa dupla, Emanuel Berbert e J. Álvaro Peixoto. Eu só tenho essa foto deles, que eles aparecem, quase não aparecem, né? Da turma de 53, a primeira turma formada após a reformulação do curso, em 53, e sócios a partir de 54 até o início dos anos 80, quando eles se separam. Berbert vai continuar com a atividade profissional até os anos 80, até os anos 90, e faleceu recentemente. Eu não sei se está aparecendo para vocês o outro PowerPoint. Está chegando. Ainda não. Agora apareceu. Com 2 edifícios verticais. Sim, agora dá para ver. Berbert e Peixoto precisam ser estudados, porque além de ser um escritório longevo, que existiu de 54 a 80, como eu falei, quase que o recorte do nosso seminário, né, as décadas de 50 até o final da década de 70, além disso, eles tiveram uma atuação imensa. Eles, junto com outro escritório, sobre o qual eu vou falar brevemente, eu vou me concentrar mais em Berbert Peixoto, eles foram os 2 escritórios que dominaram o mercado nos anos 50, mas principalmente nos anos 60 e 70. Nos anos 50 ainda dividiam com Diógenes e com outros arquitetos da geração de Diógenes, como Bina Foniá, que se radicou na Bahia nos anos 50, morou aqui de 52 a 58, era professor da Escola de Belas Artes, mas nos anos 60 e 70 só vai dar eles, Berbert Peixoto e Alvarez e Pontual. Berbert, o criativo, como se dizia, e Alvarez, o gestor. Né? Fizeram mais de 10 edifícios de escritórios no comércio entre 54 e o final dos anos 70. Esses são apenas 2 deles. O da esquerda, com essa preocupação em criar elementos para a proteção da incidência do sol, essas pestanas em L, né, essas marquises em L, que protegem as janelas, e também em criar elementos para esconder o ar-condicionado. Um dos primeiros projetos teve essa preocupação em criar saliências na fachada, para que os aparelhos de ar-condicionado não ficassem expostos, maculando a fachada. Então, o desenho da fachada já incorporava uma solução volumétrica para resolver esse problema. Esse é o edifício Cervantes da década de 60. Mas, dos edifícios escritórios, eu quero destacar 2. Um na Praça Castro Alves, na entrada do Centro Histórico de Salvador, inaugurado em 64, construído pela Odebrecht. Eles trabalharam muito para a Odebrecht. Época que a Odebrecht começa a ter um destaque nacional, o primeiro na Bahia e na sequência nacional, que é o edifício Desembargador Braulio Xavier, um edifício escritórios, que num terreno dificílimo, triangular, numa esquina dupla, com essa ponta voltada para a Praça Castro Alves, em desnível, uma rua não está na mesma cota que a outra. Então, eles resolvem isso criando esse volume, parecendo um barco na parte inferior, que abriga lojas, né? E, em cima, a torre de escritórios com a torre de circulação adoçada a ela. E é interessante que a prática da integração com as artes plásticas, que vinha desde o final dos anos 40, a geração de Diógenes e Bina Foniá, incorporou muito nas suas obras, obras de arte, nos seus edifícios, obras de arte de Caribé, Mário Cravo Júnior, General Augusto, Genário de Carvalho e outros artistas modernos baianos. Aqui, para quem circula no nível da Praça Castro Alves, é esse painel gigantesco de Caribé, com 12 metros de altura, que representará a fachada do edifício. Os arquitetos abriram mão, eles fazem uma fachada, mas o elemento principal da fachada é esse painel em baixo relevo de Caribé, em concreto, que representa o descobrimento do Brasil, mostra os portugueses, o encontro com os índios e etc. Foi restaurado recentemente pela Prefeitura de Salvador. Outras imagens do prédio mostrando a complexidade volumétrica dele e a relação do painel com a rua. Essas são fotos do acervo da Odebrecht da época da inauguração. Um outro edifício, por que eu destaquei do comércio? Eles fizeram mais de 12 edifícios, eu identifiquei 12 até agora. Eu quis destacar esse, não sei se o cursor está aparecendo, esse edifício, que eu quero que vocês observem a cobertura dele. É um edifício em curtain wall, de 1975, o edifício das seguradoras, como vários outros foram feitos em Salvador, em outras cidades, nesse período dos anos 70, a partir do final dos anos 60, com curtain wall, misianos, digamos assim,
ele não se destaca por isso, ele se destaca pela cobertura. Vocês podem comparar a cobertura dele com a cobertura dos outros edifícios. Salvador é uma cidade de 2 andares, e, portanto, a cobertura dos edifícios de escritórios da Cidade Baixa é vista por quem circula pelos mirantes e por alguns espaços específicos, como o Belvedere da Sé, a Praça Municipal e outros na Cidade Alta. Então, os arquitetos aqui tiveram uma preocupação em resolver a casa de máquinas do elevador, toda a infraestrutura que precisa, reservatório de água, que precisava estar localizado na cobertura, foi resolvido através desse volume de planta quadrada, mas que se articula com o volume principal do edifício através dessas superfícies côncavas, nessas 4 superfícies côncavas vazadas, criando uma quinta fachada, que era uma preocupação que se falava muito e se fazia pouco. Né? Esse é o desenho do projeto, da fachada do projeto, e a planta, só para a gente entender como o edifício se articula. Tem 4 grandes pilares no plano da fachada, nas esquinas, outros pilares recuados, criando uma malha regular, e a fachada é uma fachada independente, uma curtain wall absolutamente independente. O pavimento é um pavimento livre, com exceção dos sanitários, escada e elevador, que estão concentrados em uma das laterais. Eles fazem vários projetos, eu trago apenas 2, de edifícios-garagem no centro de Salvador, tanto na Cidade Alta quanto na Cidade Baixa. Esse fica no comércio, mas eu quero destacar esse pela elegância da solução estrutural, né, em concreto, dos anos 70, que é o edifício-garagem Aliança, na Praça Deodoro, que tem essa solução de usar o tijolo para garantir a entrada de luz, o tijolo mais banal, né, para garantir a entrada de luz e de alguma ventilação, né, dentro do espaço. O edifício Barão do Tibó é um dos muitos edifícios, mais de 20 edifícios residenciais, que eles projetam nos bairros nobres da expansão da Cidade Alta. Estou me referindo a Graça, Canela, Campo Grande, Vitória, Garcia e Barra, principalmente. Né? Esse fica no Canela. É um edifício que tem fachadas voltadas para 2 ruas. A fachada, digamos assim, do fundo não é tão interessante, que é a da esquerda, mas a da frente, que é a da direita, ela alterna essas varandinhas com esse delicado guarda-corpo metálico, com esses brises de madeira horizontais fixos, bastante elegantes. Infelizmente, passou por uma reforma recentemente que alterou esses brises e esses elementos. Fizeram muitos projetos de edifícios de apartamentos, inclusive no interior do estado, Feira de Santana e Ilhéus, aqui 2 projetos não executados, provavelmente dos anos 70. Fizeram muitos hotéis, só no bairro da Barra nós identificamos 2, o atual Sol Barra, que era o Praia Mar Hotel, e o Mar Azul Hotel, que fica no Porto da Barra, em frente à Praia do Porto. Essa utilização desses elementos em concreto curvos, que aparecem em vários projetos dos anos 70 e do início dos anos 80 da dupla. Fizeram a sede do principal jornal de Salvador, Jornal à Tarde, na Tancredo Neves, que era a área de expansão urbana de Salvador no meados da década de 70. Aqui estamos numa arquitetura brutalista, com essa estrutura bastante marcante, expressiva, formalmente, né? Com essas calhas que falam, né? Que se expressam, e o próprio Berbert vai desenvolver o projeto da ampliação nos anos 80, já com seus novos sócios, Cerqueira e Deda, que foi construído, você vê em segundo plano, nessa foto. Fizeram muitos projetos em Aracaju, como o Tribunal de Justiça, na praça principal de Aracaju, esse edifício à esquerda, num contexto histórico. Mas, e aí eu passo para o terceiro PowerPoint, me deem um minuto. Eu quero destacar 2 projetos deles, de um mesmo uso, que é o uso de rodoviária. Hugo Segawa, no livro que eu já citei, ele comenta que... Está aparecendo? Sim, já apareceu. Mas não é isso. Eu estou compartilhando coisa errada, desculpem. É esse. Eles vão projetar, nos anos 70, primeiro em Salvador e depois em Aracaju, 2 das principais rodoviárias do Nordeste, estações rodoviárias. O Hugo Segawa chamou a atenção de que esse é um programa novo que a arquitetura moderna vai poder experimentar, né? E Hugo cita, obviamente, a de Artigas em Maringá. Jaú. Jaú depois, a primeira no Paraná, na cidade interior do Paraná.
Londrina. Londrina, eu falei Maringá, mas é Londrina. A estação de Londrina, depois a de Jaú, né? Diógenes havia projetado a primeira estação de Salvador com a Cis-Reis no iniciozinho dos anos 60, ela dura menos de 10 anos, porque em 71 já está sendo feito o projeto da nova rodoviária no novo centro comercial de Salvador, a região do Iguatemi. O shopping Iguatemi foi o segundo shopping do Brasil, o primeiro da Bahia se vê em segundo plano, e a rodoviária vai ajudar a transferir a centralidade urbana do centro histórico para o novo centro. Então, a rodoviária, com essa planta em 4 setores, né? A planta dá para perceber bem, três das alas são embarque e desembarque, duas de embarque e uma de desembarque, e a quarta corresponde ao acesso e o embarque e desembarque de carros, de passageiro. E esse espaço central, generoso, como espaço de congregação com um restaurante no meio, que se vê claramente nessa perspectiva de Berbert, né? De Peixoto. Peixoto era o desenhista da dupla que fazia essas perspectivas sempre alongadas horizontalmente, esticadas horizontalmente, né? Que dilatavam o espaço. Mas mais bonita do que a de Salvador, na minha opinião, uma obra-prima, é a estação rodoviária de Aracaju, terminal rodoviário José Hollenberg Leite, também construído nos anos 70 em expansão para substituir uma rodoviária construída 15 anos antes, no centro da cidade, que é já uma arquitetura totalmente brutalista, com os pilares de seção variável, escultóricos, mas de uma leveza impressionante, um edifício que se integra à paisagem verde, com a ventilação natural generosa, que basicamente são lajes apoiadas sobre esses pilares escultóricos. A planta em cruz, embarque e desembarque nas alas laterais, serviços na ala posterior, acesso na ala anterior, e o corte, que é o mais interessante, que mostra como é um abrigo, é quase como o texto de Armando de Holanda, roteiro para construir no Nordeste, de que fazer arquitetura no Nordeste é construir abrigo para proteger da chuva e criar sombra e permitir a circulação direta do vento. É isso que é essa arquitetura, está em uso até hoje, a rodoviária de Aracaju, e que eu considero, junto com a rodoviária de Glauco Campelo em João Pessoa, obras-primas da arquitetura brutalista dos anos 70 no Nordeste. Uma foto do interior não é uma foto boa, mas é a que nós temos, que pode-se ver o pilar escultórico, e aqui os detalhes do desenho do pilar, que tem a coleta de águas pluviais por dentro do pilar, o que acaba sendo muitas vezes um problema de manutenção, etc. Eu vou para o último PowerPoint e não vou mais ficar interrompendo. Eu falei que Berbert e Peixoto foram uma dupla importante. Eu estou compartilhando, não, né? Ainda não. Agora sim? Oi, sim. Berbert Peixoto foi um escritório importantíssimo que abre esse mercado, né? Ocupa esse mercado. E um outro escritório também criado nos anos 50, mas no final dos anos 50, é o de Henrique Alvarez e Rodrigo Pontual. Alvarez e Pontual foram sócios por mais de 50 anos. Pontual se forma... Alvarez é da primeira turma, de 53. Pontual só se forma em 58, porque durante o curso ele sofre um acidente e fica paralítico, né? Ele passa a andar em cadeira de rodas e, portanto, ele demora de se formar, ele interrompe o curso por alguns anos, só vai se formar em 1958. Foram sócios dos anos 50 até os anos 2000, praticamente, e Alvarez, ainda hoje, aos 95 anos, continua dirigindo o Alvarez Arquitetos Associados, um dos maiores escritórios de arquitetura de Salvador e do Nordeste, com projetos em vários estados, principalmente na Bahia e em Sergipe. Fez a sede da Odebrecht há alguns anos, no ápice da Odebrecht, há cerca de 15 anos atrás, e ainda hoje ele trabalha diariamente. Desde 1953, quando ele se formou, até 2020, todos os dias ele vai para o escritório dele, no Corredor da Vitória, aos 95 anos. Eu não consegui uma foto de Pontual, e o próprio Alvarez eu não consegui uma foto antiga, eles não gostavam de ser fotografados, o Alvarez não gosta, e, enfim, eu estou tentando entrevistá-lo. Eu não vou falar muito da obra de Alvarez e Pontual, porque eu tenho menos informações, mas quero destacar os dois dos principais clubes de Salvador dos anos 60 são projetos dele, que é o Clube Português da Bahia, de 63, demolido em 2007, e o Baiano de Tênis, que é do final dos anos 60 e foi demolido também na mesma época. Na verdade, não foi totalmente demolido, foi descaracterizado de forma absurda, né?
Se aqui a gente tem, em 63, uma arquitetura vinculada à escola carioca, com essa rampa serpenteante, né, assimétrica, a gente vai ter no concurso da Biblioteca Central do Estado da Bahia, um concurso nacional que é vencido por Alvarez e Pontual. O segundo e o terceiro lugar ficam para Joaquim Guedes e Miguel Pereira, salvo engano, né? Acho que Galbinski estava com Miguel Pereira. Esse bunker, que é a Biblioteca Central, que é uma arquitetura absolutamente distinta de tudo que a escola carioca defendia e pugnava. Essa é uma foto de Diógenes Rebouças, que é esse à direita, número 14, com a turma que formou em 1956, visitando a Escola Parque, uma dessas obras mais importantes que eu analisei na minha tese, com os alunos da turma de 56. Eu vou falar de um desses alunos, Amélia Amorim, esse que está destacado, que é de Feira de Santana. Ele vem para Salvador estudar, se forma em 56, de uma família tradicional de Feira, vinculada à família Falcão, que é uma família tradicional, a família Amorim também é uma família tradicional, e ele vai criar um mercado de arquitetura em Feira de Santana, e ele vai consolidar a arquitetura moderna em Feira de Santana. A arquitetura moderna em Feira, até então, Feira é a maior cidade do interior do estado, né? A arquitetura em Feira, até então moderna, se restringia a um outro exemplar. Na verdade, ele aqui consolida a arquitetura moderna fazendo vários projetos de residências, com pilotis em V, elevadas do solo, e grandes equipamentos, como o Clube de Campo Cajueiro, demolido ou descaracterizado, não sei exatamente porque eu não consegui ir lá recentemente, virou uma sede de uma faculdade, foi vendido para uma faculdade, um projeto de 65, e o que era chamado de Shopping da Feira, que foi o primeiro centro de comércios de Feira, o primeiro edifício vertical para abrigar várias lojas e vários escritórios em Feira de Santana, que é o Centro Empresarial Mandacaru. Mas o mais curioso de Amélia Amorim, que morre em 82, é que uma de suas últimas obras é um empreendimento dele mesmo, que ele financia, ele é o dono, que é o restaurante Carro de Boi e a boate Girimum. Girimum é um termo usado no Nordeste para se referir a um tipo de abóbora. Ele realiza um restaurante chamado Carro de Boi, que as treliças que sustentam a cobertura, em vez de ter montantes e diagonais, elas têm uma roda de carro de boi estruturando a tesoura. Ela tem falsas paredes de tabique, de pau a pique, e essa estrutura em concreto, que é uma abóbora que abriga uma boate dentro. Eu brinco que Amélia Amorim foi o primeiro arquiteto pós-moderno brasileiro, né? Porque se isso não é um pato no sentido que Robert Venturi, Steve Eisenhower e Denise Scott Brown cunharam, eu não sei o que é um pato, né? A boate Girimum é um girimum, ela representa a cultura do Nordeste. Feira de Santana, Salvador tem uma cultura muito específica, que é a cultura do recôncavo, Salvador, Cachoeira, Santa Amaro, a cultura do dendê, com forte influência africana, e Feira, que não é tão distante de Salvador, é a entrada do sertão. Então, é a capital do sertão da Bahia, e o girimum representa essa identidade cultural sertaneja. Então, nós estamos aqui no campo do simbólico, no campo do resgate do significado perdido da arquitetura, tal como propugnaram alguns anos depois, alguns anos antes, aliás, em 72, Venturi, Scott Brown e Eisenhower. Essa geração também vai ter arquitetos especializados, arquitetos que vão se tornar conhecidos nacionalmente pelo trabalho na preservação do patrimônio, na restauração do patrimônio e em projetos paisagísticos. Eu estou me referindo a dois formandos da turma de 59, essa é uma foto da formatura de 1959, na reitoria. Essa turma foi a única turma que foi aluna de um curso regular oferecido por Lina Bobardi em toda a sua vida, que foi o curso de Teoria da Arquitetura que Lina ofereceu na Escola de Belas Artes da Universidade da Bahia em 1958, a pedido de Diógenes Rebouças, que era encarregado da cadeira e não se interessava, ele gostava de ensinar projeto, grandes composições. Lina queria ter experiência docente para concorrer num concurso que acabou não acontecendo na FAUSP, e para isso ela se oferece para assessorar Diógenes e acaba assumindo informalmente a disciplina, falando sobre Gaudí pela primeira vez na Bahia e mostrando os projetos que ela vinha desenvolvendo, e aí ela vai se encantar pelo artesanato e toda a história que a gente já conhece. Dessa turma, eu quero destacar Paulo Ormindo de Azevedo, formado em 1959, nascido em 37, que entre 66 e 70, depois de trabalhar durante muitos anos, durante 5 anos no IFAM, e de se tornar, no IFAM da Bahia, e de se tornar professor da Universidade Federal da Bahia, vai fazer especialização e doutorado na Universidade de Roma Sapienza, e retorna em 70 e se torna um dos grandes especialistas
em restauração do Brasil, foi o primeiro brasileiro a fazer o curso da Escola de Roma, que é um tema de outra pesquisa que eu desenvolvo atualmente. Mesmo antes de ir para a Itália, Paulo já tinha uma sensibilidade imensa para o tema da intervenção, tanto que em 64, no mesmo ano em que é publicada a Carta de Veneza, e é traduzida e é difundida no Brasil, né, Paulo Armindo fará o projeto para um terreno de esquina, em pleno centro histórico, no coração do centro histórico de Salvador, de um edifício de uso misto, comércio no térreo e habitação nos 2 pavimentos superiores, que é um primor da integração paisagística, da integração urbana entre arquitetura contemporânea e pré-existência. Se, por um lado, ele adota a estrutura em concreto aparente, as portas de enrolar, essa solução da vedação não ser em tijolo, rebocado e pintado ou caiado, mas sim esses painéis de veneziana de madeira com a janela maximar no quadrado central, né? Uma série de elementos que a gente pode buscar as origens na arquitetura de Lúcio Costa, do Parque Guinle, na arquitetura de Afonso Eduardo Ride, da escola do Pedregulho, e numa série de outras obras dos mestres da primeira geração de arquitetos modernos. Por outro lado, Paulo vai reinterpretar o beiral, né? O beiral estará suportado aqui, estará balançando sobre uma pequena laje de concreto que se apoia em pequenas mísulas de concreto, que fazem a vez de cachorros contemporâneos. Os gradis das edificações vizinhas, dos balcões das edificações vizinhas dos séculos XVIII e XIX, serão reinterpretados aqui nessas gelosias, que se apoiam também em mísulas de concreto. E no hall, eu não tenho fotos aqui, mas no hall, um painel de azulejos, no hall de acesso aos apartamentos. É impressionante a relação desse edifício com o vizinho, esse salmão que aparece à esquerda na foto, que é um falso histórico construído por orientação do IPHAN 10 anos antes, que tenta emular a arquitetura tradicional, mas resulta numa arquitetura vagabunda, sem caráter, uma arquitetura de pastiche, uma arquitetura sem qualquer interesse. Enquanto Paulo consegue criar uma arquitetura que é contemporânea, é dos anos 60, e, ao mesmo tempo, ela é respeitosa e dialoga com as pré-existências ambientais. Esse projeto é publicado na revista Arquitetura do IAB da Guanabara em 65, acompanhado de um texto muito interessante de Paulo, que eu considero um dos primeiros textos, para além dos que a gente sempre fala, de Lúcio Costa, que estão no livro Documentação Necessária, organizado por Zé Pessoa, e de outros intelectuais da geração de Lúcio Costa, é um dos primeiros textos a discutir a questão de como intervir em sítios históricos, sobre a relação entre projeto contemporâneo e pré-existência, que é outro tema que me interessa imensamente. Paulo vai dizer que a intervenção deve recriar a atmosfera, restaurar as relações de cores das calçadas e pisos, espécies vegetais, reintegrar paisagisticamente o conjunto com a cidade, deve promover uma sequência de emoções, e que o que se busca não é fazer edifícios com feição antiga, e sim soluções válidas como expressão arquitetônica atual, ainda que orientadas na manutenção das linhas gerais de composição da quadra e na inalterância das relações de volume, textura e cor. Paulo vai elaborar uma série de projetos nos anos 70 e 80, como esse não executado, de agenciamento, ambientação do entorno do Paço da Associação Comercial, obra-prima da arquitetura neoclássica brasileira, um edifício de 1814, anterior à missão artística francesa, mas claramente neoclássico, em que ele vai mover o monumento à Batalha de Riachuelo para o meio da praça, que hoje é um estacionamento, e criar o estacionamento subterrâneo para liberar o nível térreo para um espaço público. Um projeto não executado. Projeto executado e mais conhecido, divulgado muito nos anos 80, é o de restauração do mercado modelo, o mercado de artesanato instalado nos anos 70 na antiga alfândega do século XIX, que pega fogo em 84 e Paulo restaura em poucos meses um edifício que é deixado somente as alvenarias, não tem mais piso, não tem cobertura, a rotunda de madeira que se vê à direita completamente destruída, felizmente havia sido cadastrada, a rotunda é repristinada, ou seja, reconstruída fidedignamente com os materiais idênticos, enquanto que internamente Paulo cria lajes pré-moldadas de concreto e uma cobertura nova metálica para que, caso um novo incêndio viesse a ocorrer, e não à noite, como que aconteceu, de dia, as pessoas pudessem escapar a tempo e evitar mortes. Então, essa é uma foto do edifício restaurado, o corte do edifício é rebatido no piso, desenhado na pavimentação de pedras portuguesas da Praça Cairu, emulando uma prática que Miguel Ángel Roca vinha desenvolvendo na primeira metade dos anos 80 na cidade de Córdoba, na Argentina, em que ele replicava a seção ou a fachada dos edifícios de maior importância na pavimentação dos espaços públicos,
que é uma tradição também da Idade Média, né? Não havia o projeto desenhado em planta, como nós entendemos, então o projeto era feito em escala 1:1. E, internamente, toda a estrutura metálica nova que sustenta a cobertura, ou as escadas e passarelas que criam vias de escape, saídas de emergência e percursos de escape, é pintada em vermelho e é construída em aço para contrastar com a estrutura pré-existente. Esse é um corte do projeto de Paulo Ormindo. E no subsolo ele descobre essas galerias que eram invadidas pela água e cria essas lajes de concreto absolutamente escarpianas. Aqui é clara a referência aos suportes expositivos de Castelvecchio, por exemplo, de Carlos Scarpa, dos anos 50 e 60, que Paulo conhecia muito bem do período que estudou na Itália. Scarpa deu aula no curso de restauração da Escola de Roma, em que Paulo estudou, e eu passei aqui sem querer. E Paulo cria esse percurso com essas lajes que parecem flutuar, mas, na verdade, estão apoiadas em tijolos. Infelizmente, a foto denuncia os tijolos porque a água está muito baixa, criando um percurso bastante interessante e singular no subsolo do mercado moderno. A outra formanda dessa geração que eu quero destacar é a Arilda Cardoso. A Arilda, também da turma de 59, não é a primeira mulher formada em arquitetura na Bahia, já havia umas 5 ou 6 arquitetas formadas, mas será, certamente, dentre elas, a que terá maior projeção profissional, especialmente como arquiteta paisagista, mas não somente, né? Ela, muito amiga de Rosa Clias, seria uma espécie de Rosa Clias baiana, realizando os projetos dos principais espaços públicos, parques, jardins, mas não só. Fez muitos projetos de loteamentos, de casas e de empreendimentos que ela mesma administra com a família, como eu vou mostrar mais à frente. Essa aqui é uma pesquisa que está sendo desenvolvida pelos arquitetos Suzana Caroso e Pedro Alban e pela estudante Flora Tavares sobre a obra de Arilda, uma pesquisa em etapa inicial e que eles gentilmente cederam esse material para essa apresentação. Isso é um loteamento que a Arilda projeta em 72, no bairro da Federação, chamado Mata Maroto, que ela projeta o parcelamento, ela desenha, faz o plano urbanístico, ela faz o paisagismo e ela projeta também as casas, ou a maior parte das casas desse loteamento de 72. Essa é a planta de conjunto, e aqui é a planta de uma das casas, que a gente já vê a complexidade dessa arquitetura, que é absolutamente orgânica, quase não tem paredes ortogonais, articula curvas, diagonais e outros elementos, e a integração paisagística sempre os jardins, a vegetação, o espelho d'água, sempre elementos importantes nos projetos de Arilda. Planos importantes, como esse plano paisagístico para o complexo da barragem de Pedra do Cavalo, que é construída perto de Cachoeira, dos anos 80. Ela faz esse projeto paisagístico, tem mirantes, tem um projeto muito interessante. E um dos empreendimentos dela, no bairro do Rio Vermelho, ela compra essa casa de pescadores, essa casa de veraneio, na verdade, não era de pescadores, no Rio Vermelho, constrói 2 anexos, um em cada lado, em arquitetura contemporânea, e transforma isso no Hotel Catarina Paraguaçu. Eu sei que Ruth já ficou hospedada lá, vários colegas aqui, a gente sempre convida e sugere que se hospedem no Catarina Paraguaçu, porque é uma obra de arquitetura muito interessante. Esse é um dos anexos construído, que abriga os quartos, com esse mirante na cobertura, a vegetação sempre integrada, a forma com que ela integra o acesso à garagem semi-enterrada com o muro pré-existente, a área de pé direito duplo, próxima ao café da manhã, essa sala de estar no fundo, com essa passarela de madeira, e a integração paisagística da obra. E para encerrar, que meu tempo está acabando, mas talvez seja a parte mais interessante, essa é uma geração que é formada sob a égide de Diógenes Rebouças, Bina Foniar, Fernando Machado Leal, alguns foram alunos de Lina, ou seja, alunos dos arquitetos da primeira geração da arquitetura moderna. E, portanto, vários deles começam muito inspirados na arquitetura da escola carioca, depois migram para o brutalismo, que vai ser a expressão vigente ou dominante nos anos 60 e principalmente nos anos 70. Nos anos 60 ainda na Bahia de forma incipiente, mas nos anos 70 de forma mais decisiva. Mas o que eu quero chamar a atenção é que alguns desses arquitetos, não todos, Berbert Peixoto, por exemplo, não terão nenhuma preocupação nesse sentido, nem Alvarez e Pontual, aqueles mais ligados ao mercado e aos projetos de grande porte, de edifícios de escritório, de apartamento e grandes equipamentos, não se preocuparão com isso. Mas alguns arquitetos se preocuparão com essa busca por uma identidade local, por identidade regional, por uma relação com a baianidade, ou com a identidade cultural baiana. E aqui eu quero citar, talvez, os 2 arquitetos mais talentosos dessa geração, um deles muito mais conhecido, Francisco de Assis Couto dos Reis,
à direita, no degrau mais acima, e o outro, menos conhecido, da mesma geração, mas igualmente brilhante, Gilbert Chaves, né? Assis Reis nasce em 26, Gilbert em 27, Assis já faleceu, infelizmente, há 9 anos, Gilbert está conosco, ativo ainda, ambos graduados em 57, eles se graduam tardiamente, porque os dois já trabalhavam. Assis Reis já trabalhava com Diógenes desde o final dos anos 40 ou início dos 50 no EPUX. Desde o final dos 40 ele trabalhava no EPUX. A partir dos anos 50, quando Diógenes sai do EPUX e monta seu escritório, ele vai junto, e no final dos anos 50 ele é sócio de Diógenes, até que no início dos 60 ele abre o próprio escritório, primeiro em parceria com Gilbert Chaves, e logo na sequência cada um toma o seu rumo, mas continuaram amigos a vida inteira. Mas são dois arquitetos que se formam com uma certa idade já, porque já trabalhavam como arquitetos, embora não tivessem o título. Assis, quando se forma com 31 anos, já tinha trabalhado como desenhista ou topógrafo de Diógenes por quase 20 anos, ou 15 anos antes disso. Ele começa adolescente a trabalhar como topógrafo de Diógenes. As casas de Assis, com essas plantas octogonais, o uso do tijolo articulado com concreto aparente, né? Algo que Salmona, por exemplo, também vai realizar na Colômbia no mesmo período. Essas casas, elas tentam ser uma expressão da baianidade nessa relação com os jardins, a criação de espaços de sombra, mas a grande obra-prima de Assis Reis é, indiscutivelmente, a sede da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, em Salvador, um projeto já do final dos anos 70, inaugurado em 80, que foi tombado pelo governo do Estado recentemente, tem sido reconhecido recentemente, é uma das 3 obras baianas e a única dessa geração que faz parte da exposição Infinito Vão, organizada pela Casa da Arquitetura, né? E Assis Reis fará esse projeto genial da sede da Chesf, a companhia relacionada com a produção de energia a partir das águas do Rio da Integração Nacional, do São Francisco, que ele pretendia construir todo em tijolos e não consegue, porque não era possível conseguir a quantidade de tijolos com o nível de qualidade exigido para o prazo de obra que se tinha. Então, é um projeto que é construído em concreto e revestido em tijolos, mas que não tira a monumentalidade. A gente pode ler ecos de Luiz Kahn aqui, é uma arquitetura que ele busca, ele dizia, depois, claro que isso é um discurso construído a posteriori, que era o acarajé, né, o marrom do acarajé, mas a estrutura pousada sobre as águas do Rio São Francisco, existe o espelho d'água que percorre o térreo dessa edificação, o pavimento térreo dessa edificação praticamente não tem uso, só o acesso ao edifício propriamente dito, um acesso belíssimo, né? E o interior absolutamente monumental, né? Com essa espacialidade, esse pé direito triplo e essa escada que serpenteia, se bifurca, e a articulação entre materiais contemporâneos, como o concreto e o aço, e o tijolo, onipresente num rigor quase clássico de geometria, de simetria e de rigor geométrico, acima de tudo. Assis Reis vai escrever alguns textos na revista Projetos, anos 80, Ruth deve estar envolvida, Ruth Hugo, nas publicações desses textos. Ruth divulgou bastante, a Ruth Verdesign, a obra de Assis, nos anos 80, no SAL, em publicações internacionais. Assis Reis vai dizer que ele achava que a arquitetura dele poderia ser caracterizada como uma arquitetura regional, por ser entendida como aquela que tem por característica principal a capacidade de traduzir, dentro de um grau de contemporaneidade, os aspectos históricos, culturais e materiais de uma região. Um discurso muito parecido com o de Paulo Ormindo, de 65, sobre o que é produzir arquitetura contemporânea num centro histórico de 400 anos de fundação, como é o Centro Histórico de Salvador. Claro que Paulo estava se referindo como especialista em restauro, como colaborador do IFAM, e alguém que já se interessava pelo assunto, ao tema da inserção da arquitetura contemporânea em áreas históricas. Assim está falando no sentido mais amplo, mas os dois estão falando da mesma coisa, de ser contemporâneo e ser local, e entender o genius loci, entender o lugar acima de tudo. Assim diria, esse tem sido o nosso comportamento ao esboçar trabalho de arquitetura. Um esforço muito grande no sentido de situá-lo no contexto da cidade, em função dos seus elementos mais característicos. Mas será Gilbert, talvez, que fará o projeto mais representativo dessa geração no que tange a essa tentativa de produzir uma arquitetura baiana. Em 62, Jorge Amado e Zélia Gattai, depois de morar em São Paulo, no Rio, decidem ter uma casa definitiva em Salvador, compram uma casa banal no bairro do Rio Vermelho, na Rua Lagoinhas, e convidam Gilbert Chaves para reformá-la. E esse trabalho ele é absolutamente inovador por vários motivos. Primeiro, por se tratar de uma arquitetura low profile, é uma arquitetura que ela não quer, o arquiteto não quer se destacar. A casa antiga continua com cara de casa antiga, mas não casa antiga histórica,
de que merecem ser preservadas. A casa comum baiana, com telhado cerâmico, com piso em cerâmica também, muito ventilada, com muita sombra, uma casa tradicional, mas a casa é recheada de obras dos melhores designers de móveis brasileiros e baianos, obras de arte dos principais artistas, Mário Cravo, Caribé, todos amigos do proprietário. Lina Bobardi deu pitacos sobre o projeto, era muito ligada a Caribé, e principalmente a Mário Cravo. Lina era muito ligada a Mário Cravo, e Zélia Gattai conta no livro que ela escreveu sobre a casa da Rua Lagoinhas, número 33, o pitaco que Lina Bobardi deu no projeto, sobre a utilização de cacos de cerâmica e a integração de obras de arte e soluções engenhosas baseadas na tradição arquitetônica baiana e brasileira, como essa janela de guilhotina em gelosia de madeira, em treliça de madeira, que sobe e desce para dar acesso a essa copa, a essa cozinha, né? Os gradis belíssimos desenhados por Caribé, ou os azulejos também desenhados por Caribé, representando Oxóssi e Oxum, os orixás de cabeça de Jorge e de Zélia. E quando o projeto é publicado em uma revista de arquitetura em 63, Gilberto Chaves vai falar que a força expressiva da arquitetura dessa casa está fundamentalmente ligada à problemática do regionalismo e dos valores plásticos da arquitetura popular e do passado, e na valorização do trabalho artesanal, que é uma tradição do passado. Ele vai envolver os artesãos do recôncavo todo, cerâmica, madeira. Essa entrada e saída nesse nível é rampa ou é em nível? Essa é em nível. Tá. Então, Tem alguém com o microfone aberto. Marcelo, você fecha o microfone, por favor. Valorização do trabalho artesanal, que é uma tradição do passado, condicionamento dos nossos hábitos, condições e costumes, necessidades e, sobretudo, diferenciação regional. Precisamos criar uma arquitetura que atenda às nossas necessidades psicológicas, aos nossos hábitos, à nossa maneira de ser. E Yves Bruan, no famoso livro que todos nós conhecemos, ele vai destacar, um dos poucos arquitetos baianos que ele vai destacar, Gilberto Chaves é o único autor desses que escreveram os grandes manuais da arquitetura a citar Gilberto Chaves. Ele vai dizer que Gilberto Chaves criou uma arquitetura tipicamente baiana, ao mesmo tempo simples e aristocrática, misturando com habilidade antiga e moderno e utilizando apenas materiais tradicionais locais, fazendo uma síntese entre os azulejos autênticos da época colonial, a arte popular e a arte erudita dos principais pintores e escultores da Bahia de hoje. A nota principal é dada pela cor local, mas sem que haja nisso o menor artifício. É uma arquitetura perfeitamente adaptada ao clima e ao meio, que reflete fielmente a atmosfera que convém ao proprietário, Jorge Amado, profundamente vinculada à sua terra natal, fonte de sua inspiração. Essa imagem, eu acho que sintetiza o que não parece uma obra de arquiteto para ser publicada em revista, mas essa é uma foto tirada da revista, eu não lembro agora qual acho que é da revista Habitat, salvo engano. O último arquiteto que eu vou falar, e eu estou concluindo, é Silvio Robato. Silvio é 2 anos mais novo que Paulo Armindo, deveria formar na turma de Paulo e Arilda em 59, mas ele só forma em 60, porque ele vai fazer 1 ano de intercâmbio nos Estados Unidos durante a faculdade para estudar iluminação em arquitetura, iluminação para teatro, iluminação para arquitetura. Silvio vem de uma família de intelectuais e artistas. O pai era um dentista que foi o pioneiro do cinema na Bahia. O primeiro cineasta da Bahia foi Alexandre Robato Filho, pai de Silvio. A irmã de Silvio, Sônia Robato, foi uma das fundadoras do Teatro dos Novos, que foi a companhia que revolucionou o teatro baiano nos anos 60, da qual fazia parte Otton Bastos, por exemplo. Silvio casou e foi a sua grande companheira de vida, Lia Robato, a maior dançarina e professora de dança da Bahia até hoje. O nome mais importante da dança na Bahia, que é citada também por Risério várias vezes. Silvio é um arquiteto e fotógrafo, né? Ele vai começar como cineasta, como pai, mas vai abandonar, vai ser um cineasta bissexto. Será um arquiteto com poucos projetos, muito bons os projetos, mas também fotógrafo, mais conhecido como fotógrafo, inclusive, aquele com Lia. E 2 projetos dele estão profundamente relacionados com o contexto cultural baiano, e aqui eu vou encerrar nesses projetos de Silvio, dos anos 60 e 70. Né? Silvio, como o último dessa geração 50, formado já em 1960, vai ter um papel fundamental. Essa é uma foto que a gente vê o Hotel da Bahia, de Diógenes Rebouças e Paulo Antunes, recém-inaugurado ali no canto superior direito, mas eu quero falar do passeio público, que é esse parque que ocupa a parte central e inferior esquerda da foto, onde será implantado, nos anos 60, em 64, o Teatro Vila Velha, pela Companhia dos Novos,
que é essa companhia da qual a irmã de Silvio, Sônia Robato, fazia parte. Silvio projeta um teatro, a primeira obra dele, que é feito com estruturas metálicas doadas de um galpão que estava em construção em outro lugar, abandonado. Um teatro que se torna um locus importantíssimo, essa estrutura aproveitada, um locus importantíssimo da cultura baiana. O Teatro Vila Velha, que existe até hoje, o edifício já foi completamente descaracterizado em várias e sucessivas intervenções, mas o Teatro Vila Velha, com essa entrada que parece uma casinha de arquitetura tradicional, com telhadinho, parede de alvenaria de pedra, a empena do volume da caixa do teatro propriamente dita, revestida com telha cerâmica na vertical, como vários sobradões do Centro Histórico de Salvador, ela é locus de toda a produção cultural importante e relevante da Bahia e do Brasil dos anos 60. Né? Eu estou me referindo ao que Gilberto Gil chamaria de pia batismal dos artistas baianos, o Teatro Vila Velha. O Teatro Vila Velha, que é o projeto de Silvio recém-inaugurado, passando rápido a fila da inauguração, a sala principal do teatro. Ele é inaugurado com Eles Não Usam Black Tie, encenação do texto de Gianfrancesco Guarnieri, Otton Bastos à frente do elenco, vai consagrar Otton Bastos como ator de nível nacional, mas eu quero chamar a atenção para o quarto espetáculo comemorativo de inauguração do Teatro Vila Velha, que é Nós, por Exemplo, onde estreia nada mais, nada menos que Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia e Tom Zé. Esses artistas, Caetano de frente, Bethânia de costas aqui, Torquato Neto e Chico Xavier à direita, e Gil, aparece o perfil de Gil à esquerda, vão receber nos anos 70 como baiano honorário um outro artista da geração anterior, da geração de Lúcio Costa, de Diógenes Rebouças, que é Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes se casa pela 7ª, 8ª vez com uma baiana, muito mais jovem, Jesse, no início dos anos 70, se muda para a Bahia, adere ao candomblé, passa a conviver diariamente com Calazans Neto e com Jorge Amado e suas esposas, e convida o arquiteto Silvio Robato, junto com Jamison Pedra, para construir sua casa no Principado Livre de Itapuã, como ele chamava. E essa casa, que hoje é um hotel, mantém a ambiência interna, é transformada em 74, quando é inaugurada, num livro que tem ilustração de Carlos Bastos na capa, em que ele fala: aí está, amiga, a casa, que ele dedica à companheira dele, Jesse, pronta, a porta aberta, a mesa posta, uma casa feita. Amada, projetada sobre o oceano e cujo silêncio é perturbado apenas pelo marulho constante das ondas que espadanam rendas brancas. Nas negras rochas de Itapuã, Itapuã quer dizer a pedra que ronca, segundo a língua geral, Jamison Pedra e Silvio Robato, os amigos arquitetos, ambos baianos de boa cepa, fizeram um belo trabalho, com as 2 torres laterais em hexágono, uma das quais é o teu solário, e os 2 telhados superpostos. E ele vai descrever as telhas coloniais, a madeira, o couro e o vime, e a alvenaria, os elementos tradicionais. Concluindo, porque meu tempo já estourou, né? Já estou falando há 1h08, né? Eu queria só destacar que essa geração ela vai substituir Diógenes, esse latifúndio profissional que Diógenes detinha, Diógenes Rebouças, que aparece aqui com alunos de uma das turmas da década de 60, com galhardia, com muita honra. Diógenes concentrava todos os papéis. Diógenes trabalhava no IFAM e fazia os projetos que o IFAM demandava de intervenção no patrimônio. Diógenes fazia os projetos dos grandes equipamentos públicos. Diógenes projetava dezenas de residências para a elite e burguesia baiana, dezenas de edifícios de escritórios na área comercial e dezenas de edifícios de apartamentos nos bairros de expansão. Diógenes fazia tudo. Planejamento urbano, projeto de avenidas de vale. Isso passará a ser segmentado. Como nós vimos, a gente vai ter na década de 50 os arquitetos do mercado, que trabalharão para as grandes empresas, os arquitetos trabalharão para o poder público, o arquiteto do patrimônio, que é Paulo Orlindo, a paisagista, que é a Arilda, o arquiteto das casas da elite baiana, que, de certo modo, foi Assis Reis, que fez também alguns edifícios de apartamentos e alguns edifícios públicos, como a Chesf. Mas esses personagens todos se desdobram. Esses personagens todos que estavam contidos numa única figura de Diógenes, agora se desdobram em uma série de personagens que, de fato, vão consolidar a arquitetura moderna na Bahia, buscar, alguns deles, uma identidade regional própria, vão formar novas gerações de arquitetos, vários deles como professores, mas nos seus escritórios também, e vão deixar esse legado, que é uma arquitetura extremamente rica, variada e diversificada, que eu tentei apresentar de forma bastante panorâmica para vocês.
Obrigado. Nivaldo, eu estou emocionada. Porque foi Lindo. lindo, porque você deu uma aula de Brasil. Você falou do Brasil, você falou da Bahia, mas é o Brasil. Obrigado. Obrigado. Tá. Estou feliz. Se você emocionasse a Mirtes, isso não foi uma aula, meu querido. Foi realmente emocionante, muito bom. Parabéns. Muito lindo. Acho que estamos todos extremamente comovidos. Foi muito interessante. Sim, e da esperança, eu acho que isso é o mais incrível, de ver um país que tem essa riqueza cultural absurda, não vai ser destruído por esses horrorosos que estão aí. É isso que me deixa contente. Temos que mandar os malditos embora, como disse Caetano. Né? Sim, temos que mandar os malditos embora. Estou à disposição, se tiverem perguntas, não sei se cabe na programação. Claro que cabe todas essas perguntas, mas acho que você deixou todo mundo tão impactado que ainda o processo de voltar à realidade custa, tá? Dá um tempinho que o povo se recompõe um pouco aí, Ruth, Mirtes, Eneida, Andrea, enfim. Acho que temos que... Mas acho que está, bom, fora a parte acadêmica, propriamente dito, se você fez isto desde que a gente te convidou, é realmente para tirar o chapéu várias vezes, mas a parte da parte acadêmica e o ritmo que você impôs, a maneira como você apresentou, eu acho que deu uma sensação de vitalidade, que é o que a Mirti está falando. Isso me parece que é interessante. A arquitetura brasileira já é vital, não? É a vitalidade personificada, arquitetura, música, arte. Lamentavelmente, o país agora está num momento de declínio nessas coisas, mas acho que esses momentos foram momentos de grande vitalidade e isso é o que temos que tentar lembrar. E o que você fez foi lembrar-nos dessa vitalidade brasileira tão necessária hoje em dia, não? Muito obrigado. Eu estou lendo os comentários aqui também. Ei, eu não estava lendo nada. Ruth, leia seu comentário, lindo. Nivaldo, eu achei essa tua aula incrível. Eu fiquei o tempo todo fazendo milhares de ideias na minha cabeça e conexões e coisas. Por exemplo, essa obra do Paulo Armindo no centro ficou me lembrando aquele palácio municipal que tem em Quito também, né? Sobre o qual eu já escrevi alguma coisa que a gente comentou quando a gente estava em Quito uma vez qualquer, né? Que é da mesma data, são os anos 60, né? Essa vontade de fazer uma arquitetura que é contemporânea, que é em concreto, etc, etc, mas que faz uma releitura dos elementos tradicionais, dos cachorros, dos elementos. E a gente vai fazendo parada. Eu fico pensando assim, quanta coisa falta a gente saber para montar esse imenso... que nem aquela... Quando a gente era criança, tinha álbum de figurinha, né? Faltava as figurinhas todas, né? Tá faltando milhões de figurinhas nesse álbum de figurinha, que é a história da arquitetura do século XX. Tá faltando tudo. Você adorei a sua aula. Que pesquisa incrível. Estamos todos esperando você publicar tudo isso. Queremos ver. Vai virar um livro um dia. Me dê 10 anos. Não, vai publicando alguma coisa para a gente já ir saboreando. Eu já publiquei algumas coisas, Ruth. Eu já publiquei sobre o edifício IP de Paulo Armindo. Sobre algumas coisas eu já publiquei, mas muito pontuais. Silvio mas Rovato, esse panorama aí, né? Herbert Peixoto, são descobertas. Sobre as rodoviárias de Herbert Peixoto, eu já publiquei no Docomomo de Curitiba, que você organizou com o pessoal do Paraná. Sim. Mas tem muito ainda a ser... Eu não fiz tudo de lá para cá, viu, Fernando? Na verdade, eu venho coletando esse material. O que eu fiz foi voltar a ele, obter mais material e criar uma linha narrativa e entender. Eu precisei fazer a tese sobre 47 a 51 para entender os anos 50, a geração dos anos 50. E aí agradeço, por exemplo, a Paulo Armindo, que além de ser objeto de estudo, é sujeito. Ele disse que ele não gosta de ser objeto, que ele quer ser sujeito. Então eu fico ligando para Paulo e perguntando um monte de coisa, e a gente passa horas e ele me ajuda bastante. Obrigado, Ruth. Uma honra ouvir isso de você. Por favor, pergunte. Estou vendo aqui amigos, Cecília, Horácio, Carol, muitas pessoas queridas. Já se repôs, Mirtes?
Sim, eu também fiquei apaixonada eu adoro Paulo Ormindo. E aquele edifício eu não conhecia especificamente, é maravilhoso. Eu sei, ainda tô flutuando. Que bom. Cecília Rodrigues perguntou aqui se as casas de Calazans Neto e Santos Caldaferri são projetos desse grupo. Eu não sei. Calazans Neto e Santos Caldaferri moravam, ou moram, na verdade, Calazans já morreu, eu acho, o Santos que está vivo, muito próximo da casa de Vinícius de Moraes. E no período que Vinícius morou na Bahia, que é um período muito curto, esse casamento durou apenas 2 anos, depois, como sempre, ele saiu levando apenas o quadro de Portinari, que Portinari pintou dele, deixou a casa para a esposa e se apaixonou por uma argentina, que foi a 9ª, eu acho, a 8ª esposa dele, mas essa casa de Vinícius ele vivia colado em Calazans, principalmente, e em Santos menos, né? Então, é um período, o livro de Castelo, a biografia de Vinícius de Moraes, escrita por Castelo, é uma fonte importante. O que eu acho interessante dessas casas, eu não vou entrar na de Santos e na de Calazans, porque eu não sei, mas as 2 casas que eu mostrei desses 2 baianos, né? Jorge Amado, o baiano por excelência, o homem que inventou com Caymmi a ideia de baianidade, e Vinícius de Moraes, esse embaixador paulista carioca convertido a baiano aos 45 do segundo tempo, já idoso, digamos assim, já, né, com 60 e tantos anos. São casas que as 2 tentam dialogar com a baianidade, as 2 têm esse anseio de refletir a baianidade, mas são contextos muito diferentes. Jorge Amado e Zélia moraram na casa do Rio Vermelho até morrer há 10 anos ou 15, ou seja, 50 anos morando na casa. Vinícius morou 2 anos, que boa parte ele passou viajando em turnê. O casamento não durou, o outro casamento durou uma eternidade. Então, são casas, né? Uma virou hotel, a outra virou museu. A de Jorge Amado virou um museu interessantíssimo. Quando vierem a Salvador, vão visitar. Ambas foram objeto de publicações. A gente tem uma publicação, um poema, aquele que eu mostrei, publicado sobre a casa de Itapuã de Vinícius, e tem 2 livros só sobre a casa do Rio Vermelho. Então, e são casas que ninguém fala. A Bruan falou da casa de Gil Herbert no final dos anos 70, publicado aqui nos anos 80, e depois ninguém mais falou dessa casa, que é um primor, é uma beleza, é uma capacidade do arquiteto de baixar a bola. O arquiteto tem essa coisa da egotrip, né, da egolatria, e ele sabe que ali o protagonista não é ele, o protagonista é Jorge Amado, que andava de sandália, né, com sua goiabeira, que é outra coisa. E essa casa hospedou chefes de Estado, os maiores artistas do mundo, os maiores intelectuais do mundo. O Pablo Neruda ficou várias vezes lá, etc, etc. E a casa tinha que representar Jorge Amado. Esse era o grande desafio. Enfim, falei demais aqui, deixa as perguntas aflorarem. A Andrea Teurinho está pedindo para que você comente alguma coisa sobre a preservação de obras modernas na Bahia. Olha, André, essa é uma questão que me interessa muito e que é muito importante. A gente teve um período, durante muito tempo só havia 2 obras modernas protegidas em todo o estado da Bahia, né? Ambas tombadas pelo IPAC, que era a Escola Parque e o Instituto Cacau. Na gestão de Frederico Mendonça, à frente do IPAC, nos anos 2000, no primeiro governo de Jacques Wagner, 2006, eu acho, foram tombados muitos edifícios a pedido das universidades, da Católica, da UFBA. O IFAM tombou também o Elevador Lacerda e depois o Teatro Castro Alves. Isso ajudou um pouco a segurar, né? Depois o IPAC tombou o Edifício Caramuru e o Hotel da Bahia, no momento que ambos iam ser descaracterizados, em momentos diferentes, mas ambos ameaçados. Então o IAB, a UFBA, a gente solicitou o tombamento e tombou-se. Mas hoje o que a gente vê é lamentável. O Instituto Cacau, que é tombado há anos, pertence ao Estado, é tombado pelo governo do Estado, é ocupado pelo governo do Estado, pegou fogo há alguns anos por um uso absolutamente equivocado e está sendo restaurado com a demolição de metade da marquise superior. Eu passei lá e fiquei assustado com o que eu vi. Então, há um preconceito no cidadão comum, no não especialista, de que a arquitetura moderna não deve ser preservada porque ela foi feita anteontem. Não sabe que o Brasil é pioneiro na preservação da arquitetura moderna, que Brasília foi a primeira cidade moderna do mundo a ser preservada e que é uma referência no mundo inteiro, né? Então, e frente ao desmonte das políticas de patrimônio, basta citar o que está acontecendo com o IFAM, né? E o fórum que eu coordeno hoje, que Mirtes faz parte, outros colegas, Renato faz parte, outros colegas que estão aqui, Renato Gama Rosa, como coordenador do Docomomo, Mirtes como coordenadora do Fórum de São Paulo. Eu coordeno nacionalmente esse fórum, foi criado há 1 ano e 1 mês.
para fazer frente a esse desmonte. Né? O IAB, junto com outras 19 instituições, o DOCOMOMO, inclusive, montamos esse fórum, não só de arquitetos, tem instituições de antropólogo, arqueólogo, sociólogo, museólogo, ICOMOS, para tentar fazer frente a esse desmonte. A gente tem visto coisas bizarras acontecendo nas últimas semanas, nos últimos meses. Fortaleza, a demolição da casa de Bossói, né? João Pessoa, a destruição de um painel de azulejos, se eu não me engano, de Atos Bucão, Recife. A gente pode passar aqui horas citando de norte a sul do Brasil as ameaças, né? A destruição da obra de Severiano Porto, no Amazonas. Hotel Reis Magos. Hotel Reis Magos, que foi uma batalha de anos. Natal. Nós somos derrotados, né? Eu me envolvi naquilo diretamente, o IAB também se envolveu várias vezes. Infelizmente, a gente está perdendo essa batalha. Há um retrocesso em curso no Brasil, em todas as áreas, mas na área do patrimônio ele é patente, né? O desmonte do patrimônio. E é curioso observar como no estado da Bahia, o IPAC, que está com o PT, o governo do estado, também está tendo ações bastante questionáveis com relação ao patrimônio, ou seja, não é exclusividade dos bolsonaristas, é a regra no Brasil atual, infelizmente. A mesa anterior a esta justamente tratou sobre esse patrimônio em risco que Mônica Junqueira dizia que era patrimônio acabado, patrimônio, enfim, destruído definitivamente. É um problema grave. Bem, sendo... Fernando, mais uma pergunta aqui da Carolina Chaves. Desculpa, Eneida. Pode falar, Eneida. Então, Carolina Chaves pergunta, porque adorou ver algumas obras de Aracaju que você mostrou no início da sua apresentação, de anos 50, e que você mostrou dos anos 70, e ela pergunta se você tem algum material de arquitetura de Aracaju dos anos 50 e 60, provavelmente interesse de pesquisa dela. Sim. Como essa geração se forma ao longo dos anos 50, eles primeiro vão ganhar visibilidade na Bahia e depois eles começam a atuar em Aracaju. O primeiro curso de arquitetura de Sergipe ele só surge nos anos 2000. Né? Até os anos 2000, os arquitetos atuantes em Aracaju eram, em grande medida, formados na Bahia. Eram todos formados fora e muitos formados na Bahia. Então, havia essa relação direta. No caso dos anos 60, tem aquele edifício, que eu não vou lembrar o nome agora, que é o edifício mais alto de Aracaju, que tem até um apelido, que era o nome da mulher mais alta do Brasil. Aracaju tinha, nos anos 60, o título, tinha uma mulher que morava lá, que era a mulher mais alta do Brasil, do livro dos recordes. Como era o nome dela, Carol? E aí tem um edifício com Maria Feliciana, era o nome da mulher. O edifício Maria Feliciana, cujo nome oficial é sede do Banco do Estado de Sergipe, ele é conhecido como Maria Feliciana porque era o edifício mais alto do Nordeste na época, não só de Sergipe. É projeto de Alvarez e Pontual. Alvarez e Pontual fizeram muitos edifícios de bancos, de escritórios, de residência. Eu mostrei apenas o Clube Português e a Biblioteca dos Barris, aqui em Salvador, porque não tive tempo de aprofundar. Né? Eu estou para ir no escritório de Alvarez, que, como eu disse, segue trabalhando aos 95 anos, mas ele é muito low profile, ele não gosta de aparecer, não quer, não gosta de tirar foto, enfim, não tem muito interesse na pesquisa. Né? Mas eu estou articulando uma entrevista com ele, eu sei que ele fez várias coisas no estado de Sergipe e algumas nos anos 60. Nos anos 60 ele já faz. O Maria Feliciana deve ser da virada dos 60 para os 70. Né? Mas antes disso eu não conheço outros projetos desses arquitetos em Aracaju. Tem uma pergunta sobre Rebouças, sobre um estudo que ele fez para o campus da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo. Se você não sabia disso, eu não sabia. Eu sei que Diógenes fez em Vitória, e eu visitei e quase choro quando vi, a casa que ele considerava a casa mais bonita dele, dos anos 50. Eu fiz até a maquete para aquela exposição que a gente fez no DOCOMOMO de Recife, que era a casa do irmão. Diógenes tem um irmão mais velho, que era oftalmologista, e que foi morar em Vitória jovem e se consolidou como grande oftalmologista de Vitória nos anos 50, 60. E ele fez essa casa, que fica numa rua chamada Chapeau Presvaux, alguma coisa assim, um nome estranhíssimo, que virou uma agência do Banco do Brasil Estilo. E vocês precisam imaginar o que é uma casa dos anos 50, com painéis de cobogó, grandes paredes de cobogó, toda recoberta em alucobonde, em alumínio composto e vidro espelhado.
né? O choque que foi. Eu só consegui entender que era a casa porque o skyline dela, vamos dizer assim, a silhueta dela com o telhado, a inclinação do telhado era a mesma, com a mesma proporção, mas ela foi toda empacotada e descaracterizada. Soube também que ele trabalhou com o Rusk, né? o grande cientista, e que fez um projeto para a Rusk numa estação de pesquisas no interior do estado do Espírito Santo, mas não sabia nem que ele tinha feito um estudo para o campus da Federal do Espírito Santo, nem que ele tinha trabalhado com a arquiteta Maria do Carmo Schwab, que eu tenho defendido no IAB, que ela precisava ser homenageada com o colar de ouro do IAB. Maria do Carmo Schwab, fico feliz em saber que Júlia está pesquisando, Júlia é mestranda do programa que eu coordeno, mas não sabia que o objeto de estudo era Maria do Carmo. Maria do Carmo é uma profissional importantíssima, né? Fundou o IAB do Espírito Santo, não foi a primeira presidente porque não quis do IAB do Espírito Santo, mas foi presidente depois. Tem um trabalho importantíssimo, tanto como arquiteta projetista, quanto no setor público, e acho ótimo que Júlia esteja estudando, mas não sabia dessa relação dela com Diógenes. E Júlia Mendonça pergunta, me permita, Fernando, comentar aqui, como você vê a relação do IAB com as instituições de ensino na Bahia e no Nordeste para a arquitetura moderna. Eram as mesmas pessoas nos mesmos lugares, tá certo? O IAB foi fundado, eu não disse isso quando mostrei a ata de fundação, mas o IAB da Bahia foi fundado em 30 de abril de 54, dentro da Escola de Belas Artes, pelos professores e recém-egressos da escola, do curso de arquitetura da Escola de Belas Artes. Eram as mesmas pessoas. O número de arquitetos na Bahia eram 30 arquitetos ou 20. Então, eram as mesmas pessoas sempre se relacionando. No final dos anos 60, chegam a centena, né? Mas muitos não atuavam, vários assumiram os negócios da família, foram cuidar de outra coisa. Eram 50, 60 arquitetos atuantes que faziam o IAB, né? Então, é uma relação profunda. E vários dos diretores do IAB eram professores também da universidade. Isso a gente vê aqui, isso a gente vê em Recife, isso a gente vê em vários estados do Brasil. Essa relação é muito rica. Eu acho que faltam estudos ainda sobre o papel do IAB na difusão da arquitetura moderna. Ele tem um papel importante nos anos 40 e 50, mas nessa fase, quando eu falo dessa difusão nacional, quando o IAB é criado no Ceará nos anos 60, quando é criado no Rio Grande do Sul no final dos anos 40, na Bahia e Pernambuco nos anos 50, os arquivos do IAB podem dar margem a muitas pesquisas interessantes, né, sobre essa produção em outras cidades. Isso, Praia do Canto, Júlia Pella Meneghel. Projeto de Rebouças em Vitória. Não é o da Praia do Canto. O da Praia do Canto é a Casa do Irmão, exatamente. O projeto de Augusto Rusk era numa espécie de observatório da natureza que ele gerenciava já nos anos 80, eu acho, ou 70, e que Diógenes foi lá fazer o projeto. Quem me contou isso foi um sobrinho de Diógenes, que largou a arquitetura para virar botânico, virar biólogo, e que é professor titular do Instituto de Biologia da UFBA. E trabalhou com Augusto Rusk, foi quem fez a ponte, eu acho, entre Augusto Rusk e Diógenes Rebouças. Ele se chama Ronan Caires de Brito. Nossa, eu fico pasmo também da memória deste homem. A memória que este homem tem, que me deixa absolutamente nervoso, mas, bom, enfim, é inacreditável isso, mas maravilhoso. Meus caros, lamentavelmente vou ter que dar por encerrado. Vou dar uma última oportunidade para os presentes fazer algum comentário ou fazer alguma última pergunta para Nivaldo, e na sequência disso vou ter que encerrar. Alguém se dispõe? Eu quero só dizer muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Também, foi maravilhoso. Nivaldo, parabéns. Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de compartilhar essa pesquisa, ouvir os comentários, e ajudam sempre a amadurecer. E rever tantos amigos queridos distantes. Estou vendo aqui os colegas de São Paulo e outros, Horácio, Renato. Maravilha, muito bom. Obrigado pelo convite. Vamos fazer umas palmas aqui, hein? Isso, vamos lá, vamos lá. Ó. Parabéns a vocês pela vida. Muito bom, maravilhoso. Obrigada. Acho que agora vamos a dar por encerrado. Então,